26, dos versos 1 a 29. Atos 26, dos versos 1 até o verso 1 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar. E conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se com coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, até
ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz entre o povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: Prouver a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós somos pequenos e a tua palavra é gloriosa, mas tu és poderoso para fazer até homens pequenos como nós entendermos as sagradas letras e sermos transformados por ela. Por isso nós te clamamos agora, Senhor, esta noite, que a semelhança do que fizestes nessa manhã, o Senhor exalte o teu nome tão gloriosamente no nosso meio, que os nossos olhos, contemplando tamanha majestade, se dobrem, nos façam dobrar os nossos joelhos na tua santa presença e nos transforme em servos ainda mais fiéis, pelo testemunho deste santo homem que anunciou Cristo aos gentios. Amém. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, nos coloca diante de um dos maiores gigantes da história. Estamos diante do grande desbravador do Evangelho, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Este homem, por amor a Cristo e ao Evangelho, suportou perseguições, ameaças, correntes e prisões. Foi caçado, apedrejado, chicoteado, sobreviveu a naufrágios, venenos mortais e até mesmo apedrejamento. Setas inflamadas dia e noite o perseguiam. Ele sentiu fome, sede, frio e solidão. Ele foi atacado por todas as frentes, injustiçado pelas mãos dos homens. Por amor à mensagem da cruz, este homem atravessou mares, rompeu fronteiras, marchou por várias estradas, cruzou desertos, percorreu cidades, campos, vilas, entrou nos templos, nas sinagogas. Paulo pregou o evangelho nas ilhas, nas praças, nas ruas, nas casas, nas escolas, nas prisões e nos grandes e importantes salões das mais altas cortes, como lemos há pouco. Ele pregava para ricos e pobres, reis e vassalos, livres e escravos, judeus e gentios, negros e brancos, pais e filhos, amigos e inimigos, grandes e pequenos, sábios e necios. E sempre que abria a boca para proclamar Cristo, o fazia com intenso fervor e ardor a verdade do Evangelho. Quer estivesse são ou doente, preso ou livre, aplaudido ou apedrejado, amado ou odiado, sempre pregou a Cristo de forma fervorosa e apaixonada, rendendo milhares de almas ao Senhor. O texto nos diz que Paulo havia retornado a Jerusalém
trazendo em sua bagagem ofertas coletadas por onde passou para os necessitados da igreja que se reunia ali. Neste intermédio, ele havia passado por Cesareia, onde foi encontrado por Ágabo, que profetizou para ele, dizendo que ele seria preso e entregue aos gentios. Os irmãos tentam demovê-lo de retornar para Jerusalém, mas corajosamente ele os repreende, dizendo, abre aspas para o Paulo, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do meu Senhor Jesus. Está registrado em Atos capítulo 21, verso 13. Assim Paulo seguiu para Jerusalém e chegando lá, ele foi preso, foi consumada a profecia de Ágabo. Vejam, conspiraram, tramaram contra ele. Armaram-lhe uma cilada que culminaria com sua morte. Todavia, pela providência de Deus, a trama é descoberta e assim Paulo é transferido para Cesareia Marítima. Naquele lugar, o apóstolo Paulo é recluso por 2 anos. Neste período, meus irmãos, o inferno vomitou contra ele todo o seu furor. O diabo e seus demônios convergiram na frouxidão de Festo, que, sucumbindo, quase o entregou ao Sinédrio. O mesmo Sinédrio que vinha arquitetando um plano para tirar-lhe a vida. Diante daquela situação, Paulo apela para sua cidadania romana e solicita ser julgado por César. Neste período, em Cesareia, Festo recebe a visita do rei Agripa, acompanhado de Berenice, sua mulher, e diz a Bíblia que é neste interim que Paulo é chamado para dar o seu testemunho diante do rei Agripa. Assim, por meio de um dos mais eloquentes discursos da história da igreja, o apóstolo dos gentios abre seu coração e narra o que Jesus Cristo fez em sua vida. Ele narra com total clareza e singularidade tudo o que aconteceu na sua vida e como ele era um monstro, um assassino perseguidor de crentes e a fúria com a qual marchava de cidade em cidade, perseguindo o povo de Deus. Ele conta que um determinado dia, no caminho para Damasco, por volta do meio-dia, algo tremendo acontece. Uma luz mais forte do que o sol incidiu sobre ele e derrubou-o ao chão. E então ele viu uma voz que bradava desde o céu e lhe dizia em voz hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Paulo apresenta-lhe como uma pintura a graça de Deus, a graça salvífica de Deus sendo manifesta a um pecador orgulhoso, soberbo, selvagem, sanguinário e perverso. Este homem está prostrado, está vencido por aquilo que pensaram ter morrido, mas ressurreto vive e reina. Rendido diante da glória e da majestade do Rei Altíssimo, já convertido pelo poder do Espírito Santo, ele então pergunta, agora tomado por um senso de submissão: quem és tu, Senhor? E o Rei glorioso responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, pois, e enviarei para longe aos gentios. Vejam só, enquanto Paulo narra este fato glorioso na sua vida, a saber, a sua conversão, Festo interrompe em alto e bom tom: estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, então, responde a ele dizendo: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Ao contrário, falo palavras de verdade e bom senso, porque o que falo aqui não está escondido de ninguém, mas espalhado em todo canto. Trata-se de um fato notório e testemunhado por todos. Paulo deixa Festo de lado e se volta para o rei Agripa,
encurralando-o com a seguinte pergunta: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E sem que o rei tivesse fôlego para pensar, ele responde: bem sei que acreditas. Então o rei Agripa, tentando disfarçar, tentando buscar uma saída da conveniência, tentando não levar a sério esta verdade que o confrontava, tentando driblar a sua própria consciência, responde a Paulo: por pouco, não me persuades a fazer-me um cristão. Aqui está o grande perigo, irmãos. Pouco, quase. Há muita coisa nas nossas vidas, das quais se pode dizer que quando quase são feitas, não são feitas de modo nenhum. Por exemplo, o passageiro que chega no aeroporto e quase no horário para pegar o seu voo, ele na verdade perdeu. O estudante que quase passou de ano foi reprovado. O time que quase chegou na final foi eliminado. O quase, meus irmãos, é a confissão da derrota. No entanto, quando se trata das coisas ordinárias da vida, esse quase pode ser reparado. O viajante pode tomar o próximo voo, o estudante que foi reprovado pode passar no próximo ano, o time que foi eliminado na próxima competição pode até chegar na final. Mas quando se trata das questões de vida ou morte, o quase se torna irreparável. Mas sabe por quê? Porque nas questões de vida ou morte não há quase, há apenas os que vivem ou os que morrem. Em 1870, 11 alpinistas foram escalar o Monte Branco em Chamonix, no interior da França. À medida que a noite se aproximava, junto a ela vinha uma grande nevasca. Os alpinistas, perturbados pelo gelo e o vento, sem sentir as extremidades do seu corpo, tomados de medo e receio, erram o caminho de volta e caem em uma fenda de gelo e acabam perecendo naquela vala, um após outro. Dias depois, o corpo de bombeiros, procurando por eles, os encontraram congelados. E não apenas isso, eles os encontraram a 5 passos do caminho de volta para casa. Vejam, aqueles 11 homens tão destemidos quase encontraram o caminho de volta, quase conseguiram se salvar, quase conseguiram sobreviver. Pode ser que para muitos aqui nesta noite não falte quase nada na sua vida. Quase nada para ser salvo, quase nada para se tornar um filho de Deus, quase nada para arrepender-se, quase nada para crer, quase nada para obedecer. Mas ouçam isso. O rei Agripa quase foi convencido por Paulo a se converter. Esse quase é a distância que há entre você, ou o desejo de você ser salvo, e o fato de você o ser verdadeiramente. Esse quase é a ponte que todo homem piedoso precisa atravessar para ser salvo e atingir a segurança da vida eterna. O que são salvos tem, pela ação monergista do Espírito Santo, vitória sobre esta etapa. Logo, o quase, neste caso, não adianta para você. A Bíblia diz que o rei Agripa entra naquele triste rol dos quase salvos, porém totalmente perdidos. Quase salvos, porém totalmente perdidos. Parece-nos que Agripa botou o pé na sepultura, sem saber qual era o destino da sua alma. Chegou na porta do céu, mas foi lançado no inferno. Sabe por quê? Ele ficou no quase. Ele deixou para amanhã a mais importante decisão da sua vida. Meus irmãos, este é um erro fatal, uma armadilha terrível para a sua alma. É o tipo de resistência a qual não haverá perdão no último dia. Estou convencido desse fato. É
muito provável que dentro desta igreja nenhuma pessoa que entrou aqui tenha dúvidas que há salvação somente em Jesus. Eu acredito que nenhuma pessoa que entrou aqui hoje não creia nisso. A dúvida é: você ficará apenas nessa informação? Você se contentará apenas com essa verdade? Você pensa que este alicerce é suficientemente seguro para manter você de pé diante do tribunal de Deus? Agripa ficou no quase. E aqui está o seu maior erro. Meus irmãos, deixar para depois é cair no alçapão do inferno. Jesus deixou extremamente claro, abre aspas, quem não é por mim é contra mim, fecha aspas. Você não pode ficar diante de Jesus mantendo uma posição de neutralidade. Aliás, é imperativo dizer para você que você é escravo da sua vontade. E esta está escravo dos seus desejos, dos desejos do seu coração. Sendo assim, você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão, porque você é escravo da sua vontade. Você talvez possa argumentar dizendo: mas eu não quero decidir nada agora. Eu faço isso depois. Eu lhes digo, isso já é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E quem decide não decidir, decide contra Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que quem não ajunta com ele, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. A Bíblia fala de um homem muito rico, que vivia em meio a muita pompa e banquetes. Na sua porta havia um outro chamado Lázaro, largado, ferido e faminto. Esse homem nunca se importou com o seu próximo. Diz a Escritura que Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu e foi levado, escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. A mesma Escritura também diz que o rico morreu e foi sepultado, e no inferno estando, em tormentos, lembrou-se: Pai Abraão, eu estou atormentado nessas chamas. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e ponha aqui, na minha língua, para me refrescar, porque estou terrivelmente atormentado nessas chamas. Eu pergunto a você: o que é uma gota d'água nas chamas do inferno? Era tarde demais. E a palavra para ele foi esta: há um grande abismo entre nós, de maneira que os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. A porta dos céus está aberta e Jesus tem te chamado: vinde a mim. Até quando você ficará no quase? Muita gente fica no quase por amor ao dinheiro e aos bens materiais. Ora, tem gente que já vendeu a sua alma ao diabo pelo dinheiro. Tem gente que já negociou seus princípios e valores absolutos da sua consciência pelo lucro fácil e ilícito. Tem muitas pessoas que, por causa do dinheiro, mentem, roubam e corrompem, oprimem, matam e morrem. Ora, o dinheiro em si não é algo pecaminoso ou ruim, pelo contrário. O dinheiro é algo bom, nos possibilita muitas coisas boas, porém, quando utilizado com sabedoria. De fato, o dinheiro pode lhe dar uma boa casa, mas não pode lhe dar um lar. Pode lhe dar uma bela aparência, mas não pode lhe dar saúde. Pode lhe dar muitos bens, mas não pode lhe dar felicidade. Pode lhe dar um lindo funeral, mas não pode lhe dar a vida eterna. Jesus disse a um homem que havia falado à sua alma: agora minha alma come, bebe e regala-te por longos anos. E Jesus disse: louco, ainda hoje lhe pedirão a tua vida. E o que tens preparado? Para quem será? O que está te faltando para deixar o quase? O amor ao mundo?
Quantos têm flertado com o mundo, encantados pelo seu glamour, embriagados pelos seus prazeres, e acham que, se seguirem a Jesus, a vida vai ser massacrante, tediosa, árida, sem graça, sem emoção, não divertida, e a vida não vai ter prazer. Eles pensam assim porque entendem que a vida está no pecado, está nos banquetes do mundo, nos prazeres do mundo, no conformismo com esse século. Essas pessoas, essas são pessoas que oferecem os seus corações a esses banquetes enquanto rejeitam o manjar de Deus. Tem gente que é como o corvo que Noé soltou depois do dilúvio. Aquele que saiu da arca e ao achar a lama e a sujeira não quis voltar, quis ficar lá. Preferiu a sujeira da lama do que o conforto e a segurança da arca da salvação. Há muitos entre nós como esse corvo. Pessoas que gostam do evangelho, até vêm para a igreja, gostam de cantar os salmos, acham tudo muito bonito e certo, mas não estão dispostos a romper com o mundo, com o pecado. Pessoas que não querem se desprender daquilo que no mundo lhes dão prazer, ainda que saibam. Tenham consciência de que é pecado. Estas quase salvas, porém, fatalmente perdidas. Por isso eu lhes pergunto novamente: o que está te afastando de deixar o quase? Talvez sejam amizades. Se as paredes pudessem falar, certamente nos diriam que há pessoas que estiveram aqui conosco, entoando cânticos de louvor a Deus e hoje estão lá fora, longe de Deus. Talvez muitos aqui possam relatar a respeito de pessoas que estiveram ao seu lado, cantando ao Senhor, assentando ao redor da mesa do Senhor e que saíram, fugiram, influenciados por más amizades que as cegaram e as fizeram pecar contra o Senhor. Quantos nascidos dentro da igreja, mas por causa das amizades ruins saíram, fugiram e tiveram fins tão trágicos? Quantos filhos pródigos não estão em situação semelhante, vivendo em meio ao orgulho, à soberba, o ódio consumado nos vícios, na pornografia, na homossexualidade, no alcoolismo, tudo por influência das más amizades. O que está te faltando para deixar o quase? Muitos têm ficado no quase por causa da família. Vejam, eu conheço gente que diz: eu prefiro ir para o inferno a ter que mudar de religião. Meus avós pertenceram a esta religião. Meus pais nasceram nessa religião. Eu nasci e fui criado nesta religião. E eu estou educando os meus filhos nessa religião. Eu prefiro me perder do que mudar. Jesus Cristo foi categórico em dizer: quem ama mais ao seu pai e sua mãe não é digno de mim. Meu irmão, se você parar para pensar, essa família herodiana perdeu todas as oportunidades. A Bíblia nos fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, aquele que prendeu João Batista e mandou degolar a sua cabeça. Aquele mesmo que zombou de Jesus. Herodes Agripa I, aquele que ouviu o evangelho pelos apóstolos, mas perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e mandou passar a fio da espada a Tiago, e que mandou prender a Pedro na prisão máxima, e que, por não ter dado glória a Deus, foi comido de vermes. Agora estamos diante do último membro da família herodiana, Herodes Agripa II. Este último está diante do maior evangelista da igreja cristã, o apóstolo Paulo. Mesmo confrontado pela verdade, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo o testemunho de conversão de Paulo, diz: por pouco não me convences a tornar-me cristão. Quase salvo, porém totalmente perdido.
Hoje você está diante de uma decisão urgente. Como aqueles dois ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus, ambos devedores, ambos perdidos, ambos indignos, ambos condenados. Saiba que eu e você não somos melhores que eles. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Porém, um deles aproveitou a sua última oportunidade, temeu a Deus, reconheceu os seus pecados e, arrependido, buscou a Jesus e foi salvo. Que maravilha! Já o outro, mesmo estando perto de Cristo, pereceu. Orou, mas perdeu-se. Quis ser salvo do seu jeito e foi para o inferno. E você? O que você vai fazer? Vai continuar a dar desculpas? Vai continuar na fraqueza, na indisposição? Vai continuar no quase? Não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não queira chegar diante do grande juiz quase que justificado. Vai ser tarde demais. Arrependa-se do mal que fez e corra hoje mesmo para os braços do bom Salvador. Não deixe que os temores do mundo lhes faça ficar no quase. Mais uma vez, converta-se hoje ao Senhor de toda a terra, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos.